Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, 6 horas da manhã, nós entramos para estar liberando uma palavra poderosa para a sua vida. E como é bom nós estarmos juntos, ouvindo a palavra, alimentando a nossa fé, o nosso espírito. Eu te garanto que seu dia começa diferente quando você coloca no coração o desejo de priorizar a palavra do Senhor. E eu quero orar com você. Vamos orar ao Pai. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar de pé, pelo teu amor e tua bondade, tua graça e misericórdia que tem nos sustentado todos os dias. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores, intercessores, ofertantes. Os pedidos de oração que são colocados aqui embaixo. Entra com cura, com libertação. Sê com todas essas pessoas. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra, já chega deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. Estamos chegando a 700 mil inscritos no YouTube. Nos ajuda a bater essa meta. Não perca tempo, se inscreve agora, isso não te custa nada e vai nos ajudar a crescer aqui no canal. E eu tenho uma excelente novidade para você. Chegou o meu primeiro livro, 12 por 1. 12 profetas e um destino. São 12 pregadores que escrevem 12 mensagens diferentes para a nossa vida espiritual. Tem palavra aqui sobre cura interior, libertação, na área financeira, batalha espiritual, sobre salvação, pregação. Tem muita coisa aqui que vai te edificar. São 12 chaves. Para cada semana você vai receber uma ministração e para um destino. E qual o destino? A sua fé ser edificada e você crescer espiritualmente. E eu falo nesse livro aqui sobre cura, né? Eu falo que existem marcas que geram destino. Às vezes é a área que mais dói, é a área que Deus mais vai nos usar. Assista não, leia esse livro que vai edificar muito a sua fé. Pastor, como é que eu faço para adquirir essa obra? Bom, por enquanto nós não estamos entregando fisicamente, estamos entregando apenas pelo e-book, mas se você quiser receber em e-book, o valor custa R$40. Entre em contato com esse número aqui de WhatsApp, escreve lá no WhatsApp, eu quero o livro, você vai receber o QR Code, vai fazer lá, né, o seu valor e vai receber na mesma hora em PDF. Olha que legal, você vai ler no notebook, pode ler no telefone, pode ler, sabe, aonde você estiver, em offline, você vai poder ler e receber esse material para você estar edificando a sua fé, o seu coração. Tá certo? Então é isso. Vamos para a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler, Mateus capítulo 7, tá? Mateus 7, versículo de número 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha que interessante, Jesus está ensinando aqui sobre duas classes, né? E o que é interessante, primeiro, é que todos ouvem, né? Ele compara a classe da casa na areia com a casa na rocha. A casa na areia é quem ouve e não pratica, a casa na rocha é quem ouve e coloca em prática tudo que está ouvindo, né? Então, os dois ouvem, né? As duas classes ouvem. Então é possível as duas pessoas ouvirem, mas nem todo mundo que ouve pratica. Essa é a grande questão, e às vezes a gente se pergunta, porque tem muita gente que está no evangelho e às vezes está escandalizando a igreja. Por que tem gente que está na igreja 40 anos e não se liberta? Por que tem gente que está 70 anos na igreja e não muda de vida? Por causa dessa resposta. A resposta é exatamente essa. A palavra é essa. Qual é a palavra? A palavra é que tem muita gente que escuta, tem muita gente que ouve, tem muita gente que tem a oportunidade de ouvir a palavra, mas não pratica a palavra, mas não vive a palavra. Então não basta apenas ouvir, porque quem ouve a palavra e não pratica, se perde no meio do caminho. Por isso que tem gente que tem 50 anos de evangelho e não muda de vida, porque várias vezes ouve a palavra, mas não coloca em prática. Escuta a mensagem, mas não é transformado.
né? Como tem pessoas que várias vezes vêm e assistem esses devocionais e às vezes só escutam, não colocam em prática aquilo que ouvem. Gente, o evangelho, ele é prática de vida, o evangelho é estilo de vida. O evangelho não é só teoria, de você ouvir uma coisa ou outra. Não. O evangelho é praticar. O que vai trazer vida no teu cotidiano é o exercício daquilo que você está ouvindo, né? Então, se você está comigo aqui todo dia, você tem a obrigação de se tornar uma pessoa melhor. Concorda comigo? Você está todo dia aqui, você assiste os Manhã de Paz. Manhã de Paz aqui é mensagem todo dia de manhã com devocional. Palavra à tarde. A palavra à tarde, ou a gente coloca textos do Bíblia Papel e Caneta, é um estudo bíblico, poxa, vai edificar muito você. Ou então a gente coloca mensagem minha pregada em algum lugar do Brasil, né? À noite a gente coloca, às vezes, propósito de oração, ou então trecho de pregação minha em algum lugar do Brasil, ou um vídeo específico tematizado para você. Ou seja, é impossível você não mudar de vida. Você só não muda de vida se você não querer. Porque a palavra você está ouvindo. Então é essa comparação que Jesus está fazendo. De uma geração que muitas das vezes escuta a palavra, mas prefere outras coisas, né? Por isso que Jesus falou, eu comparo aquele que guarda a palavra, que tem uma casa sobre a rocha. Olha que interessante a comparação que Jesus está fazendo. Quem ouve a palavra e pratica é como aquele que constrói a sua casa na rocha, que vem a tempestade, vem o vento, o rio, transborda e não destrói a casa. O que Jesus estava querendo ensinar? Que quando a palavra está dentro do coração, os ventos aparecem, as lutas aparecem, mas não derrubam o seu alicerce. Não destrói a sua casa. Então o que te faz permanecer de pé é a palavra. O que te dá estrutura no seu dia a dia é a palavra. O que você precisa é de um entendimento mais profundo na palavra. E eu quero muito que você entenda que esse entendimento precisa gerar prática no teu coração. Porque não basta só a gente ficar aqui ensinando, aplicando. Você precisa praticar isso. Você precisa ouvir e praticar essa palavra. Você precisa guardar essa palavra. Você precisa viver essa palavra. Você precisa ter essa palavra na sua alma, no seu entendimento, no seu coração. Eu quero muito que você não somente seja um ouvinte, mas um praticante da palavra. Entende? É o que Jesus falou. Se você praticar a palavra, o vento bate na casa, a tempestade bate na casa, mas não te derruba. Por que tem muita gente que é derrubado por aí? Que às vezes ouve, mas não pratica. Quanta gente que fica só seguindo live de revelação, só visão. Eu quero o movimento que tem por aí, eu quero esse revelamento, eu quero essas igrejas que não tem palavra nenhuma para você, um conteúdo sem mensagem. Isso é triste. Porque às vezes quando você vê nesse tipo de pessoas, as lives crescendo, muita gente seguindo esse tipo de coisa, bota milhões e milhões de pessoas só querendo consumir essas coisas fúteis, que não te edifica, que não te acrescenta. O que faz a minha casa ficar firme no meio das adversidades? É a palavra. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, é palavra. Palavra. A palavra que vai te dar estrutura para permanecer de pé. Agora, aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante à casa na areia, que quando a água transborda, o vento aparece e derruba a casa. Qualquer vento te derruba. Por que qualquer vento te para? Porque você não tem palavra. Por que qualquer luta te para? Porque você não tem palavra. Por que qualquer dificuldade vai te derrubar? Porque você não tem palavra. Você precisa estar na palavra. A palavra está em você. Isso vai fortalecer a sua fé a ponto de você ter um direcionamento espiritual para permanecer na presença de Deus. Então eu quero muito que você guarde essa palavra, entenda essa palavra, pratique essa palavra, exerça essa palavra, para que essa palavra gere frutos de transformação sobre a sua vida. Pai, nós entendemos a sua palavra e a importância de ouvir e praticar. Não queremos ser apenas ouvintes, nós queremos ser praticantes da sua palavra. Por isso abençoa essa pessoa, a casa dela, a família dela,
Que essa mensagem venha transbordar no seu coração. Que essa mensagem venha encher a fé dela de esperança. Que essa mensagem venha edificar sua vida espiritual, sua vida emocional, seu coração, todas as áreas da sua vida. Abençoa a casa dela, a família dela, todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom saber que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a mensagem? Então compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu queria ofertar na sua vida, a Mãe de Paz tem me abençoado muito, só Deus sabe o quanto essas mensagens têm me edificado. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode semear e fazer aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entendeu que é relevante a pregação da palavra do Senhor aqui na internet. E agora aqui, amanhã, às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com a palavra poderosíssima para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante da palavra. Tem gente que não aguenta vento porque não exerce a palavra. Tem gente que na primeira luta se desvia, vai para outro lugar, porque não vive a palavra. E a palavra só vai realmente fazer efeito na sua vida quando você não somente se torna um ouvinte, mas um praticante dela. Por isso que Jesus falou, tem duas classes. Aquele que ouve, mas não pratica, e aquele que ouve e guarda e exerce, pratica a palavra. Por isso que tem gente que não aguenta as adversidades, porque não sustenta a palavra no seu coração. Agora, quando você ouve a palavra, você vive a palavra, você pratica a palavra, a sua vida é transformada pelo poder dessa palavra. Deus te abençoe. Até amanhã.